comecinho do ano de 1932. No bando, nada de anormal acontecia, além das estratégias costumeiras do chefe. Mas Lampião, que era muito bem informado, já estava sabendo, por denúncia de coiteiros, que as coisas estavam se fechando também em Sergipe. Aparentemente amedrontado, Volta Seca buscava se acalmar e seu pensamento era mais forte que nunca na arte de planejar uma fuga que para ele estava cada dia quase impossível. Outra coisa que preocupava o pequeno era que havia poucos cangaceiros para tantos soldados. Chegou o dia 8 de janeiro e o bando estava ainda nas matas da fazenda Queimada Grande, onde alguns cangaceiros à paisana foram até a sede da fazenda analisar como estava o terreno para uma possível fuga. Uma das volantes estava se aproximando, porém reduzida. Houve um desentendimento entre a volante baiana e a pernambucana. As pessoas falavam que Lampião estava na área, mas não sabiam exatamente onde. Parecia que o homem era encantado como cantavam os violeiros. Não havia mulheres no grupo. Elas estavam nas redondezas da fazenda Maranduba. Este era o destino de Lampião. O grupo se adiantou mais para procurar um coito e descansar. O tenente Liberato chegara no local anterior de estadia de Lampião. Estavam na cola do bando e qualquer instante eles seriam abordados. Os nazarenos também estavam no encalço de Lampião. Volta Seca chegou na região de Maranduba por volta do meio-dia do dia 9, com o sol alto. Era um lugar bonito, tinha água e as mulheres estavam lá descansando, perto do zumbuzeiro, com 2 cangaceiros a dar cobertura. Lampião se aproxima de Maria Bonita e ela percebe a inquietação. Aliás, todos estavam. A cabocla de Volta Seca se aproxima também e pergunta: por que essa carreira toda, homem? É macaco, mulher, é macaco. Já eram 14 horas e o bando estava ainda comendo e tentando se acalmar. Foi nisso que os cangaceiros perceberam que estavam acuados e Lampião gritou: é macaco! Se esconde! É macaco! Eram 30 cangaceiros contra o que sobrou da discussão, uns 80 soldados. O tiroteio começou muito acirrado. Volta Seca fez sua namorada se esconder numas pedras das pias, apontou a arma e começou a atirar de uma posição privilegiada. Ele não sabia se acertava ou errava. Eram muitos atirando ao mesmo tempo. De todos os tiroteios, este é o que Volta Seca mais se lembra em detalhes, chegando muitos a comparar com o da Serra Grande em 1926. As balas tiniam para todos os lados, pegavam em pedras e descascavam árvores. As baixas dos 2 lados já começavam a acontecer. Como o bando estava entrincheirado nos 7 umbuzeiros e nas pedras do local, os soldados atiravam para cima, pegando os tiros nas copas das árvores, chegando a queimar as folhas que caíam parecendo chuva. Volta Seca, moleque sem escrúpulos, acompanhava os outros cangaceiros no show de xingamentos para distrair os soldados e arremedava: estão atirando para o céu, seus macacos! Vão acertar é Deus! Nesse instante, os volantes começaram a atirar mais para baixo, começando a ferir os cangaceiros. Lampião não gostou da dica. Continuaram o tiroteio. Passando um certo tempo, os tiros foram diminuindo até que o silêncio se fez mestre e ocupou as mentes aceleradas de todos aqueles que foi um dos 3 maiores fogos da história do cangaço. Lampião olha o ambiente, que já estava anoitecendo, e ouve Volta Seca: capitão, tem um levantando a mão lá na frente. É um dos nossos. Zé Sereno e Volta Seca. Vão lá pegar ele e conte os mortos. Pode deixar lá. Não tem como nós levar mesmo. Quem tá morto, tá morto. Capitão, vamos com nós, disse Volta Seca. Tô vendo daqui. É bananeira. Eu não vou voltar lá não.
vão vocês. Volta Seca, cumprindo ordens, percebe que 2 outros cangaceiros estavam mortos, o Sabonete e o Catingueira. Quinaquina estava tão ferido que Lampião pensou em findar o sofrimento dele. Mas ele não resistiu e morreu no local. Do lado das volantes, tiveram 17 baixas, 6 mortos e 11 feridos. Era sangue e cápsulas vazias de fuzil para todo lado. Um pandemônio. Bananeira havia sido baleado na rótula. Volta Seca e Zé Sereno pegaram ele pelo braço, com muita dificuldade, e o retiraram do campo de batalha, temendo o retorno de algum dos volantes, mas nada incomum aconteceu. Quando chegaram com o ferido, Lampião analisou a perna, disse que com remédio melhoraria, e que os dois deveriam, a partir dali, carregar Bananeira numa rede amarrada numa estaca. Fizeram então um andador e colocaram-no dentro da rede. Depois de estancar o sangue com uma tira de pano e molhar com cachaça. Passado alguns dias, a cicatriz do ferimento de Bananeira começava a cicatrizar e Lampião avisou que iria deixá-lo perto da Serra da Arara, onde o pai do ferido, Alexandre Teixeira Lima, iria buscá-lo e levar para o povoado Nambebé, onde ficaria sendo melhor medicado. Ainda faltava muito caminho. Estavam passando perto da fazenda Baixa do Boi, nas cercanias do povoado Riacho. Zé Sereno, que ia na frente, segurando a rede, deu uma parada, fingindo estar cansado, e acomodando com cuidado o ferido no chão, se afasta um pouco e dá um sinal para que Volta Seca se aproxime e diz: Volta Seca, esse caba tá fazendo corpo mole. Ele podia ir caminhando com a muleta ou a cavalo, mas tá de preguiça na rede. É isso mesmo, já estamos cansados de carregar ele. Quando nós começar a andar, nós derruba ele no chão de fingimento. Não, tu tá doido. O capitão vai perceber. Vai nada. Nós diz que foi acidente. Fica perto de mim. Tu tá garantido. Trocaram de posição. Volta Seca ia agora na frente levando a rede. E aí então, com o Lampião longe, Sereno finge ter tropeçado e desaba a Bananeira. Começou a reclamação do preguiçoso. Ele se levanta mancando e dá para perceber que já podia caminhar tranquilamente. O Espedo chegou perto da confusão e ouviu as queixas. Volta Seca estava imóvel, calado, e Zé Sereno explicando o que aconteceu. Bananeira grita: esses 2 moleques me derrubaram. Se eu não tivesse ferido, eles iam ver. Foi não. Eu enganchei o Espedo, a percata numa gaia e caí. Quem é que cai querendo? Eu só senti um supapo. Olha aqui o arranhado da queda. Volta Seca mostrou que realmente havia caído. Não esperava aquilo acontecer naquele instante. O Espedo percebeu que era mentira, esticou a mão e arrancou a faca usada, um cipó de meio metro e segurou. Ele ia dar uma surra em Volta Seca, mas antes disso acontecer, Zé Sereno, defendendo o pequeno, apontou a arma para Luiz Pedro e disse: não meta a vara no menino não. Se descer, não conta os buracos. Zé Baiano e outros cabras chegaram para junto da confusão, já que os dois com o doente ficaram sempre um pouco para trás por causa do peso. Zé Sereno torna a contar a história e falou que não ia deixar que batessem em Volta Seca por não merecer isso. Zé Baiano, com a voz grave, diz: aqui ninguém vai bater em ninguém. Lampião chegou vermelho de raiva. Ele não gostava de briga entre eles, a não ser que fosse as brigas de peito, que eles às vezes brincavam para se distrair. O olho doente de Lampião saía até líquido. Era notável que estava enfesado. Chegaram à conclusão que tinham que apertar o passo e enviar o doente para um coito. Depois de muita conversa, tudo se acalmou e Volta Seca percebe Sereno colocando um pente de balas no fuzil. O pequeno se aproxima e pergunta baixinho:
O que houve? Só agora que vi que o fuzil está desmuniciado. Se Luiz Pedro soubesse disso, ele tinha nos matado. Bananeira se recusou a ir na rede e disse que realmente dava para ir montado. Lampião envia o cangaceiro Leobino em busca de um cavalo nas proximidades e nada de conseguir. Aí envia Zé Baiano e este conseguiu um cavalo rapidamente e com muito cuidado. O cangaceiro ferido subiu e seguiram viagem. Volta Seca, que percebeu os olhares atravessados do padrinho, chama sua cabocla e seu cunhado e diz a Sereno: vamos embora, nós três aqui. O capitão vai matar eu. Tô percebendo. Se não for o capitão, vai ser o Luiz Pedro. Mata mesmo é se ele descobrir que tu se mandou. Tu não sabe o que é sofrer sozinho nos matos. Eu te defendo, não vai não. As volantes te prende e te mata. Vai não. Tô decidido. Nós vai na primeira chance. Lampião te acha e te sangra. Ele já fez isso e tu sabe. Chegaram no local acordado e entregaram o cangaceiro ferido à família sem muita conversa. Eles retornaram e seguiram para o sul. Volta Seca e Zé Sereno iam mais atrás conversando. Era uma longa fila indiana e o pequeno dá um toque à sua namorada e a seu cunhado. Eles foram se atrasando, até que Zé Sereno apenas vê um vulto correndo pelos matos. Volta Seca desistia daquela vida. Andados mais de uma hora, o grupo de Lampião para e descansa numa frondosa mangueira. Zé Sereno passou por alguns amigos para não parecer cumplicidade o que aconteceu há poucos instantes, caso fosse descoberto, e então Lampião percebe a ausência de alguns membros, principalmente de Volta Seca. Lampião se vira para Zé Sereno e diz: macaquinho, ou você vai atrás do moleque, tu não é amigo dele? Então volte e procure esse moleque. Se ele for pego pela volante, ele vai abrir o bico e entregar meio mundo de gente. Se avexa. O bando continuou esperando ansioso e Zé Sereno, mais adiante, sentou à sombra de um juazeiro para descansar. Nem se deu o trabalho de procurar os fugitivos e voltou meia hora depois dizendo: achei não, capitão. Ele não está por perto, não. Se mandou. Oxe, ai se pego ele. Vou deixar recado em tudo que é rancho. Se ele aparecer, é para me entregar e eu cuido dele. E então Volta Seca nunca mais voltou para o bando de Lampião.